Às vezes me perguntam, como o cara da história, por que lembramos de pessoas ruins e ações ruins? Ou seja, toda história merece ser lembrada. Para mim, a resposta simples de que a história já é suficiente, mas também existem outros motivos. Aprender história é importante como um conto de advertência. Lembramos de pessoas ruins e ações ruins porque não queremos repeti-las. Às vezes, uma pessoa ruim é tão hábil em ser má que te faz pensar no que ela poderia ter realizado se tivesse direcionado sua vida para outros propósitos. E às vezes é apenas uma boa história, um conto fascinante que nos lembra que a história não precisa ser chata. E eu acho que tudo acima se aplica à vida de Jefferson Smith, um patife, um homem muito mau, e ainda assim um homem cuja história merece ser lembrada. Jefferson Randolph Smith II nasceu na Geórgia em 1860. Seu pai era advogado e sua família era rica. Ele desenvolveu os modos de um cavalheiro do sul, mas a riqueza da família foi perdida na Guerra Civil e seu pai alcoólatra lutou para sustentar a família. Eles se mudaram bastante, acabando no Texas em 1875. Aos 16 anos, Jeff Smith conduziu o gado pela trilha de Chisholm até Abilene. Ele parecia capaz, mas conduzir o gado era um trabalho muito árduo. No final de uma condução, ele encontrou um homem que fazia o jogo da casquinha. É um jogo simples que usa 3 cascas de noz e uma ervilha seca. Esconda a ervilha sob uma casca, mova-as e os jogadores tentam adivinhar onde está a ervilha. Jogos de cascas já existiam na Grécia Antiga. Embora pareça ser um jogo de azar, na verdade é um tipo de golpe ou truque de confiança. O operador do jogo, chamado de esperto, usa a prestidigitação para mover a ervilha. O apostador sempre perde. O jogo é mais complexo do que aparenta. Não só requer um jogo cuidadoso para não ser pego, mas depende da habilidade em ganhar a confiança do público, muitas vezes distraindo-os com seu discurso. Às vezes, conspiradores são usados para fazer o jogo parecer real. Essas pessoas são chamadas de cúmplices. Por vezes, o esperto deixa um jogador ganhar para o jogo parecer real. Por vezes, o jogo em si é uma distração e o bolso do jogador é furtado enquanto está desatento. Bons espertos são hábeis em induzir jogadores a escolhas erradas e apostas maiores. O homem pegou todo o dinheiro de Smith, mas em vez de ficar bravo, Smith o convenceu a ensiná-lo no ofício. Smith era uma boa escolha para um homem de confiança. Embora não necessariamente bonito, seu jeito gentil e sotaque sulista eram desarmantes. Ele tinha uma lábia de prata. Ele tinha grande destreza e um raciocínio rápido, e viria a dominar o ofício. O jornal San Francisco Call diria mais tarde sobre ele: não há um truque conhecido pelos homens de confiança em que Smith não seja especialista. No início, ele ganhava a vida com jogos de azar como o jogo de conchas, 3 cartas monte, ou trapaceando no pôquer com cartas marcadas. Ele era bom em usar cúmplices para fazer os jogos parecerem reais e aumentar as apostas das pessoas. Mas esses golpes, conhecidos como fraudes rápidas, possuíam limitações. Os golpistas precisavam agir rápido antes que as vítimas percebessem seus truques ou ficassem muito irritadas com as perdas. Era uma vida itinerante. Smith passou anos se mudando de cidade em cidade, aperfeiçoando seu ofício. Porém, ele descobriu novas possibilidades em Leadville, Colorado. Quando Jeff Smith chegou em Leadville, por volta de 1885, era uma movimentada cidade de mineração de prata. A cidade agitada já havia atraído famosos jogadores como Doc Holliday e Alice Ivers, também conhecida como Poker Alice. Sendo uma cidade em expansão, Leadville era um lugar selvagem que, embora não completamente sem lei e ordem, era em grande parte indomado. A vantagem de Leadville é que ela estava sempre recebendo novos mineiros em busca de fortuna. Um vigarista poderia encontrar novos otários sem ter que sair da cidade. De acordo com relatos, foi em Leadville que Smith aprendeu e aperfeiçoou seu golpe mais famoso, o golpe do sabão. O jogo de Smith era simples. Oferecia aos transeuntes sabão a $5 por barra, alegando que havia colocado notas de $50 ou $100 em algumas das embalagens. Uma pessoa pode comprar uma barra de sabão por $5 com a chance de ficar rica, e se não encontrarem dinheiro, pelo menos, eles terão sabão. O golpe funciona muito como um jogo de 3 cartas. Cúmplices são usados para fazer parecer real, e uma vez que vem o dinheiro,
Os otários compram todo o sabão por muito mais do que seu valor. Smith estava tão associado a esse golpe que lhe rendeu seu apelido. Quando finalmente foi preso pela fraude em Leadville, o delegado que o prendeu ficou tão atordoado pela multidão de pessoas irritadas que haviam sido enganadas que esqueceu de perguntar o primeiro nome de Smith e assim, no mandado de prisão, simplesmente escreveu Soap. O apelido Soap Smith ficou. Porém, a prisão encerrou o golpe em Leadville, forçando Soap a prosseguir. Ele estava determinado a encontrar um lugar onde um trapaceiro pudesse operar sem ter que se mudar constantemente. Seu objetivo era não apenas aplicar o golpe, mas construir uma rede de comparsas, bandidos, oficiais e funcionários subornados e coagidos que lhe permitissem operar sem medo de prisão. Ele encontrou esse lugar em Denver, Colorado. Em Denver, Smith formou uma gangue que gradualmente dominou o crime na cidade. Em todos os golpes, curtos ou longos, Soap recebia metade do dinheiro. Ele usava o dinheiro não apenas para subornar policiais, juízes e funcionários eleitos. Em 1889 jornais afirmavam que ele subornava o prefeito e o chefe de polícia. Ele também tinha banqueiros em sua folha de pagamento que o ajudavam a identificar alvos ricos para seus golpes. Sua gangue incluía vários vigaristas e também pessoas hábeis em encontrar e direcionar possíveis vítimas para os golpes. Os direcionadores usavam várias ferramentas, inclusive os Grip Men. Os Grip Men aprenderam após anos de prática e pesquisa os sinais de mão e de diversas lojas e ordens secretas comuns na América. Com esses documentos, eles ganhariam a confiança de alguém para depois enviar a pessoa a um cassino desonesto ou negócio que era fachada para golpes. Uma vítima de Soap descreveu como um de seus Grip Men o atraiu para um golpe onde emprestou dinheiro a um estranho. Acabei de me juntar aos cavaleiros de Pythias. Um dos estranhos viu meu broche e me deu o aperto de mão da ordem. Eu me senti muito fraterno. A gangue também mantinha barbeiros na folha de pagamento. Os barbeiros não apenas aplicavam seu golpe de isca e troca, prometendo um barbear e corte baratos e aumentando os preços com extras, mas também puxavam conversa com novos clientes. Se descobrissem que o homem tinha dinheiro, faziam um pequeno entalhe na parte de trás do cabelo, reconhecível pelos direcionadores do SOP. Segundo relatos, essa foi a origem do termo marca para se referir ao alvo de um crime. Soap manteve os golpes em um nível discreto para não chamar atenção. Ele sempre defendeu a lei e a ordem desde que mantivesse todos os crimes, exceto os próprios, distantes. Ele ganhou confiança na comunidade através de doações para causas e eventos locais, atraindo mais membros de gangues conforme sua influência aumentava. Ele manteve a lealdade deles, usando suas conexões se fossem presos, pagando a fiança e os custos do advogado. Outro lado da personalidade de Smith surgiu. Ele poderia ser generoso aleatoriamente. Doações para fundos de viúvas e órfãos ou para construir igrejas podem ter sido para ganhar confiança da comunidade e proteger seus esquemas. Porém, se encontrasse alguém desamparado na rua, poderia comprar-lhes uma refeição ou um casaco novo. Um repórter que havia entrado em conflito com Smith lembrou-se de vê-lo na rua. Smith notou que o chapéu do homem estava desgastado e comprou um novo para ele. Ao ser questionado, Soap alegou ter ganhado dinheiro em jogos. Ele estava indo ao banco para depositar o dinheiro, mas tentava gastá-lo o máximo possível antes de chegar. Soap Smith pode ter sido generoso por natureza ou simplesmente detestava economizar dinheiro. Porém, o autor Stanley Sauerwein especulou em seu livro de 2018, One Trick Too Many, que isso poderia estar relacionado a uma superstição comum entre trapaceiros, frequentemente atribuída ao famoso vigarista de barco fluvial, Canada Bill Jones. Se você ajudar alguém que realmente precisa, diz a superstição, será recompensado 100 vezes mais. Essa superstição é chamada de sorte do Bill. Smith, em geral, não era desagradável. O Lancaster News de Lancaster, Carolina do Sul, descreveu-o como um criminoso genial e afável. Ele também tinha um temperamento. Ele não tinha medo de violência. Ele era conhecido por se envolver em muitas brigas e altercações com outros jogadores ou vítimas de seus golpes. Uma edição de novembro de 1888 do Santa Fe New Mexican relatou um quase tiroteio em Denver entre Smith e um jogador chamado Pomeroy.
Segundo o jornal, quando Pomeroy sacou uma arma para Soap, este não pareceu assustado e puxou sua própria arma do bolso do quadril. O jornal concluiu o que poderia ter acontecido se os espectadores não tivessem agarrado e desarmado os dois homens. O perigo de seu temperamento foi demonstrado em 1889. Um editor de jornal chamado 1889, John Arkins, um ex-coronel da Guerra Civil que se tornou editor de jornal, iniciou uma cruzada contra a corrupção de Soap. Arkins revelou onde a família de Smith morava. Desde então, Soap e um membro da gangue chamado Benjo Parker atacaram Arkins quando ele saiu do escritório no Rocky Mountain News. Soap espancou o coronel quase até a morte com uma bengala pesada. Smith foi acusado de tentativa de homicídio, mas um juiz amigo lhe concedeu uma fiança de $1.000. Soap pagou a fiança e fugiu da cidade. A gangue estava muito audaciosa e reformadores assumiam o governo em Denver, então Smith mudou sua família para St. Louis e manteve um perfil baixo. Mas sem Soap no comando, o elemento criminoso em Denver se tornou mais violento. A onda de reforma diminuiu e ele foi discretamente convidado a voltar. Ao retornar, ele ficou ainda mais atrevido. Sarwan explicou que as casas de jogo de Smith eram tão desonestas que, quando acusado de enganar clientes e contribuir para a decadência moral da cidade, ele alegou que sua operação enganava tanto as pessoas que servia como uma ferramenta educativa para livrá-las do vício em jogo. Em 1892, Soap e sua gangue desfrutaram de um boom de prata na cidade montanhosa de Creede, no Colorado. Aplicando lições de Denver, ele rapidamente dominou o crime na cidade. Uma edição de abril de 1892 do Sioux City Journal descreve Soap formando uma gangue para impedir jogadores de Sioux City de estabelecer um cassino. O confronto levou a um tiroteio e a equipe de Sioux City rapidamente deixou a cidade. Soap agiu como líder da cidade, até mesmo trazendo seu cunhado, um notável policial do Texas, como marechal. Ele colocou ordem na cidade sem lei, reduzindo a violência nas ruas, mas permitiu que Soap e sua gangue enganassem os recém-chegados, esperando enriquecer. Uma edição de abril de 1892 do jornal Topeka, Kansas Farmer, descreveu como Creede trabalhava. Soap Smith era realmente um homem muito mau e contratou pelo menos 12 homens para liderar o prospector com um pouco de dinheiro, ou o novato que acabara de chegar até as numerosas mesas em seu salão de jogos, onde eram roubados de várias maneiras e tão abertamente que mereciam perder tudo o que lhes foi tirado. Com o declínio do boom de Creede, Smith voltou para Denver, onde se envolveu em uma briga entre o reformista governador do Colorado, Davis Hanson Waite, e os oficiais dos conselhos de bombeiros e polícia de Denver. Quando Waite demitiu 2 conselheiros para combater a corrupção e o jogo ilegal, houve um confronto. Os oficiais descontentes se barricaram na prefeitura e Waite mobilizou a milícia estadual. A questão foi decidida nos tribunais sem derramamento de sangue, mas Smith conseguiu, na crise, ser nomeado como parte de uma força policial especial convocada pelo prefeito de Denver para defender a prefeitura. O governador reformista começou a fechar os jogos de azar ilegais de Denver, mas Smith, como delegado especial, se beneficiou disso. Ele invadia seus próprios estabelecimentos subterrâneos, forçando os clientes a fugir, deixando para trás o dinheiro apostado. Porém, uma nova chance estava para surgir. Em 1896, ouro foi descoberto na região de Klondike do território de Yukon, no Canadá. Soap viu a atração dos mineiros para o território remoto como uma oportunidade dourada, como o jornal San Francisco Call descreveu. Então ele foi para o Alasca e desde o momento de sua chegada lá, seu histórico foi de crime e violência. Soap e sua gangue se mudaram para Skagway, um porto lamacento em expansão no Alasca, uma das poucas entradas para o Klondike. Era quase um território sem lei, disputado pelos Estados Unidos da América e o Canadá, fervilhando com hordas de aventureiros buscando riqueza. Todos os homens que Soap e sua gangue planejavam roubar. Ele usou todos os truques que aprendeu em Denver. Ele se tornou um cidadão proeminente, fez amizades com empresários locais, contribuiu para causas cívicas e ajudou os pobres, apesar de ser o motivo de sua pobreza. Os jornais o apelidaram de Rei Sem Coroa de Skagway. Sua gangue ludibriava as pessoas com jogos fraudulentos e o truque das 3 cartas.
Capangas, disfarçados de ministros ou mineiros, experientes os encontravam nos cais, oferecendo conselhos. Eles os levavam para o salão de jogos do Soap ou um de seus negócios ilícitos. Assim que você saía do barco, podia ir ao escritório de telégrafo e, por apenas $5, telegrafar para sua família que havia chegado lá em segurança. Se você esperasse por mais $5, poderia ouvir a resposta deles, que às vezes pedia dinheiro para uma emergência em casa, e por uma pequena taxa você poderia enviar dinheiro para a família. Tudo era falso, um dos golpes do Soap. Os fios do telégrafo só entravam na Bahia. O telégrafo só chegou a Skagway em 1901. Os reclamantes tinham poucos recursos. A única lei na cidade era um marechal dos Estados Unidos da América que estava na folha de pagamento do Soap. Quando um comitê de vigilância ameaçou sua operação, ele criou uma sociedade de lei e ordem maior e os intimidou a recuar. Quando a Guerra Hispano-Americana começou, ele criou uma milícia local com ele à frente. Em 4 de julho de 1898, ele liderou o desfile da cidade a cavalo. Mas a gangue do Homem da Confiança foi longe demais ao roubar o mineiro John Douglas Stewart 3 dias depois. Stewart foi um dos pioneiros mineiros de Klondike que retornou aos Estados Unidos da América rico. A gangue o separou de seu saco de ouro com um truque no jogo de 3 cartas monte. Quando ele tirou seu saco de pó de ouro, um membro da gangue o pegou e fugiu. Este roubo, após vários outros, abalou a cidade por uma razão particular. Roubar um minerador experiente diferia de tomar a parte de um iniciante. Se a notícia se espalhasse que os mineradores que encontraram ouro estavam sendo roubados em Skagway, os homens prestes a voltar para casa poderiam escolher outra rota, privando a cidade de seus negócios. Na noite de 8 de julho, Soap pegou um rifle e foi confrontar um grupo de vigilantes reunidos. Ele foi barrado por Frank H. Reed, o topógrafo da cidade. Os relatos divergem sobre o que aconteceu a seguir. Após uma breve discussão, Smith atirou em Reed na virilha com seu rifle, e Reed atirou em Smith no coração, matando-o instantaneamente, aparentemente sem intenção mortal de ambos. As últimas palavras de Smith teriam sido: "Pelo amor de Deus, não atire." Reed morreu 12 dias depois. Ele foi tratado como um herói pelo povo de Skagway, que construiu um monumento em seu túmulo. Muitos queriam simplesmente jogar o cadáver de Soap Smith na Bahia. Eles finalmente realizaram uma cerimônia, mas o ministro metodista e batista se recusou a oficiar. A cidade negou-lhe até mesmo um enterro em solo sagrado. Ele está sepultado próximo ao cemitério. Sua gangue foi cercada, presa ou expulsa da cidade. Foi uma reviravolta impressionante para o homem que liderou o desfile do Dia da Independência apenas 4 dias antes. Os túmulos de Reed e Smith em Skagway são visitados por turistas atualmente. O personagem Soap Smith apareceu em vários filmes, e Honky Tonk, 1941, com Clark Gable, foi baseado em sua biografia, apesar do estúdio não ter autorização para usar seu nome. Como um legado surpreendente, há um baile beneficente anual em Hollywood chamado Festa Soap Smith. Se você quer um verdadeiro legado, pode contratar Jeff Smith, bisneto de Soap, para dar uma palestra sobre seu famoso antepassado, tema no qual é especialista. Ele escreveu um livro e planeja fazer um longa-metragem. No final, é desafiador determinar qual lição a vida de Soap Smith nos ensina. Embora fosse um homem complicado, era geralmente descrito como um patife muito mau. Certamente sua história é um conto emocionante, é apenas divertido ouvir, e sua morte violenta um conto cautelar sobre as consequências inevitáveis de uma vida de crime. Jornais da época disseram dele: ele morreu com as botas calçadas. Para alguém como Jefferson Smith, esse seria o epitáfio perfeito para ele. Espero que tenha gostado deste episódio de O Historiador, pequenos trechos de história esquecida de 10 a 15 minutos. Se gostou, por favor, clique no botão de curtir. Se tiver perguntas, comentários ou sugestões para próximos episódios, deixe-os nos comentários. Responderei pessoalmente com prazer. Siga The History Guy no Facebook, Instagram, Twitter e veja nossos produtos no teespring.com. E se você quiser mais episódios sobre história esquecida, tudo o que precisa fazer é se inscrever.